Boa noite a todos. É uma alegria retornar ao Vicente de Paulo, cujo ambiente conhecido e cuja ambiência é sentida. Como nos diz a nossa querida irmã saudosa Sueli Caldas Schubert, no seu livro Dimensões da Casa Espírita, né? Nós vemos o ambiente, mas sentimos a ambiência, que é o resultado das vibrações originadas no sentimento, do pensamento e das atitudes que nós temos no ambiente espírita. Que Jesus nos fortaleça, nos ilumine, para que a nossa jornada terrena seja proveitosa. Hoje é um dia marcante na história do espiritismo brasileiro. Exatamente há 20 anos, retornava ao plano espiritual Francisco Cândido Xavier. Após 92 anos de uma existência trabalhada e 82 anos de mediunidade produtiva, deixando-nos um legado de mais de 400 obras. Só a série André Luiz, que são 16 volumes, né, dá-nos a dimensão do que nos espera. Então ele mesmo, quando começou a escrever O Nosso Lar, ficou pensativo: como existir lá? Casas, ministérios, alimento, vestuário? E foi então levado por Emmanuel, seu mentor espiritual, a ver por ele mesmo. E realmente confirmou que nessa dimensão da ionosfera tem a colônia Nosso Lar, como outras tantas colônias que recebem os homens e mulheres após a lida. Cada um de nós vai encontrar no outro lado o resultado do que tivermos construído durante a nossa curta passagem pela Terra. Porque esse período que vai do berço ao túmulo, para uns alguns dias, para outros algumas décadas, é mais um período que se soma a tantos outros já vividos. E vamos construindo nossa história através das vivências. Conforme está no Livro dos Espíritos, questão 132, qual a necessidade e quantas vezes reencarnaremos? E os veneráveis espíritos nos respondem: reencarnaremos tantas e quantas vezes forem necessárias ao aprendizado do amor. E é justamente esse tema que nós elencamos para a noite de hoje. Esse sentimento nobre que vem ao longo do tempo iluminando o espírito nas suas jornadas evolutivas. Disse-nos o Mestre, que é para nós o caminho, verdade e vida: amai-vos e sereis felizes. Então esse sentimento que o Kio falou ali, quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E ele se assusta: mas mestre, claro que eu te amo. Passou alguns momentos e Jesus insiste na mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Aí começa a acender dentro da mente dele uma dúvida: mas será que o mestre não acredita em mim? Sim, mestre, eu te amo, reafirmou. Para sua surpresa, minutos depois, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E aí cai a ficha, ou o cartão, conforme a gente costuma dizer, né? Sim, mestre, que queres que eu faça? Então é nesse momento que Joana de Ângeles escreve no livro Despertar do Espírito que Pedro desperta para a missão. Então, naquele contexto, naquele momento, eis que Jesus diz a ele: se me amas, guardai os meus mandamentos.
apacenta minhas ovelhas. Ide e pregai o Evangelho a todos os povos, a todas as gentes. E nós vemos que a mesma situação ocorreu quando Saulo de Tarso, o soldado romano, fiel ao exército, recebe a missão de prender Ananias. E ele vai a Damasco com sua equipe para então cumprir a missão. Para o militar, naquele tempo e hoje, missão dada é missão cumprida. E a caminho de Damasco, eis que Saulo de Tarso ouve na acústica de sua alma: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele reconhece, no íntimo do seu espírito, a voz do Mestre. E um clarão se fez e ele literalmente cai do seu cavalo. E ao reconhecer a voz do Cristo, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? É o exemplo, meus irmãos, de conversão instantânea. Aquele homem fiel à missão terrena do exército romano se rende à energia poderosa e transformadora do Cristo, governador espiritual da terra. E nesse momento, então, Jesus diz: vai a Damasco, que Ananias lhe restituirá a visão, porque aquele clarão ofuscou-lhe a vista. E ele passou então a não enxergar. E aí, Amélia Rodrigues, no livro Sementeira da Fraternidade, vai discorrer sobre esse momento único na vida desse espírito, que é o enxergar espiritualmente. Muitas vezes nós não conseguimos entender o que é a visão espiritual, mas quando a gente penetra no íntimo de nossas almas, passamos então a sentir essa dimensão do Espírito e passamos a enxergar de outra forma e a entender então o que Saulo entendeu e mudou o nome, porque Saulo significava o homem que veio para ser servido, e ele mudou para Paulo, que significa aquele que veio para servir. Então, a partir daquele contato com Jesus, eis que morre o Saulo e nasce o Paulo. E com Ananias, no passe magnético, desfaz as escamas que ofuscavam-lhe a vista e ele passa então a enxergar. E a vida desse apóstolo de Jesus é digna de conhecimento. É repleta de lições e exemplos de vida. Quando ele na prisão, porque ele depois foi perseguido, preso, ele escrevia as cartas às comunidades por onde ele tinha andado, divulgando a mensagem do Cristo. E hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir aqui sobre uma dessas cartas, que é a epístola número 9, quando ele fala da caridade, que é o amor em ação. Mas antes de nós abordarmos esta parte do Paulo, eu gostaria que nós juntos meditássemos aqui sobre as colocações que Mateus coloca lá no versículo 25, capítulo 25, versículo 31 a 46. É muito significativo isto, porque a base da mensagem do Cristo foi desenvolvida pela doutrina espírita, de forma que nós pudéssemos tirar o espírito da letra, entender o contexto, por que Jesus usou parábolas, porque o povo naquela época não conseguia entender se ele falasse de outra maneira. E hoje o Espiritismo vem desenvolver a ideia para que nós possamos aplicá-la nos dias atuais. Então, diz lá em Mateus: ora, quando o Filho do Homem vier
em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então a ovelha significava e significa mansidão. Significa, hoje ainda, animal dócil. Já o bode significa violência, brabeza. Então aqui começa já a necessidade de nós traduzirmos para nós este exemplo comparativo que na época Jesus utilizou, porque era comum e conhecido das pessoas o comportamento das ovelhas e dos bodes. Então ele associou a conduta humana aos animais. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, às ovelhas: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Então a nossa Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então desde o princípio do mundo, esse reino está preparado para nós. Então os humildes, os bons, vão tomar posse desse reino. Porque, e aqui vem algo extraordinário, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, não tinha teto e me agasalhastes, e estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. Aí eles perguntam, mas quando foi que nós te vimos dessa forma e atendemos? E ele diz, toda vez que isto fizerdes, ou fizeres, a um de meus irmãos, a mim o fazeis. Aí dirão os outros, que estarão à sua esquerda, mas quando foi que pediu que assistíssemos? E ele dirá a eles, toda vez que desprezastes, toda vez que deixastes um irmão, uma pessoa, uma criança, um doente, desamparado, a mim negastes o auxílio. Então ele compara justamente a atitude dócil, bondosa, caridosa, da atitude negligente, de alguém que não se importa com o outro. Aí vejam o que aconteceu naquele contexto, naquele momento que as pessoas estavam ouvindo Jesus. Levantou-se um doutor da lei. Então, naquele tempo, o doutor da lei era respeitado. E ele foi tentar Jesus dizendo, mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Então ele queria saber como possuir a vida eterna. Jesus sempre demonstrou sabedoria. Em vez de ele responder, ele faz uma pergunta ao doutor da lei. E é uma forma didática de nós levarmos a pessoa à reflexão do que ela mesma perguntou, né? Olha que Jesus disse a ele, que é o que está escrito na lei, já que ele era um doutor da lei, deveria saber, né? Respondeu-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeu-lhe bem, faze isso e viverás. O doutor da lei quis instigá-lo, quis levar o mestre a uma situação de constrangimento. E diz assim, ó, mas Jesus, quem é o meu próximo? Olha só, né? O doutor da lei sabia o que estava escrito na lei. Também deveria saber quem era o próximo, pela lógica, né?
Mas ele instiga o mestre. Quem é o meu próximo? Aí então, como Jesus utilizava de parábolas, ele usa a parábola do bom samaritano, dizendo assim que um homem, um mercador, descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era uma cidade no alto, e Jericó é uma cidade, imagina uma serra assim, lá embaixo. Então esse mercador ia com a sua mercadoria e no meio do caminho foi assaltado. Naquela época já existia assalto, né? Por ladrões que lhe roubaram e maltrataram, bateram nele, deixaram ele machucado. Olha a figura de 3 personagens que Jesus utiliza nessa história. Logo em seguida passou por ali um sacerdote. Olhou e continuou sua viagem. Na sequência, um levita, que era na época cobrador de impostos, né? Pessoa ligada às finanças. Olhou e continuou sua jornada. E aí passa um samaritano, que na época era considerado um povo herege, ou seja, sem muita importância na sociedade. Então tinha lá os fariseus, os saduceus, os levitas, e tinha os samaritanos, que era considerada uma classe de menos valor. E o samaritano parou, desceu do seu cavalo, porque naquele tempo não tinha carro, né? Era cavalo. Desceu do seu cavalo, pensou as feridas do mercador, com óleo e vinho, colocou ele sobre o seu cavalo e levou até uma hospedaria. E lá pagou com 2 dinários, que era a moeda da época, né? Ao hospedeiro e disse assim: cuida bem dele. Na volta, o que despenderes a mais, eu lhe restituirei. E seguiu o seu caminho. Aí Jesus pergunta então para o doutor da lei: na tua opinião, quem foi caridoso com ele? Aí, claro, ele disse: aquele que teve compaixão. Então Jesus complementa: faze isso e atingirás a vida eterna. Porque ele queria saber o que era preciso fazer para conquistar a vida eterna. Então, olhando a situação que Mateus registrou do assistir aos que precisam, estaremos assistindo ao Cristo. Não assistir aos que precisam, estaremos nos ausentando desse reino divino. Então, a caridade, meus irmãos, é o amor em ação. E o maior mandamento que nós podemos entender aqui no Evangelho é justamente a caridade e a humildade. E vamos agora ao que Paulo definiu como caridade, na epístola que ele escreve da prisão aos Coríntios. Porque existia o Corinto, que era uma localidade, uma comunidade, e tinha vários outros, mas ele dirigiu essa carta aos Coríntios. Vamos imaginar que nós somos de Corinto, e que essa carta de Paulo vem a todos nós. Ainda que eu falasse a língua dos homens, imagino aí que tem umas 200 línguas, mais ou menos, né? Português, francês, alemão, inglês, mandarim, que tenha 200, né? E também a língua dos anjos, imagine, deve ser milhares, né? E não tivesse caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retina. Olha que profundo isso, né? Então, se nós fôssemos poliglotas, como o Papa Francisco fala 110 idiomas, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia. O que é a profecia?
é a capacidade de nós profetizarmos o que vai acontecer daqui 1 ano, 2, 10, 20. Se nós olharmos na Bíblia, o Apocalipse, segundo São João, muitas coisas que estão acontecendo hoje foram previstas lá há 2000 anos. Então, ele tinha o dom da profecia, ver o futuro, né? Que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas. Olha só, Jesus disse: se tiveres fé, no tamanho do grão de mostarda, transportará montanhas. Mas se nós fizéssemos tudo isso e não tivesse caridade, nada adiantaria. E mesmo que houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então aqui Paulo está colocando para aquele povo e para nós hoje que não adianta esse movimento todo se não tiver caridade. E aí ele vem explicar o que é a caridade para nós. A caridade é paciente, é branda e benfazejas. Olha o que o Cristo falou lá, né? Fazer o bem. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Palavras de Paulo aos Coríntios. E no item 7 dessa mesma epístola, primeiro ele vai dizer o seguinte: agora, pois, permanecem essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Então, meus irmãos, aonde que a gente vai exercitar a paciência? Será que é lá no Polo Norte? No Polo Sul? É lá no trânsito de São Paulo? Curitiba? Ou é dentro do lar? Junto àqueles que jornadeiam conosco? Como é que a gente pode perceber que já vencemos a inveja? Quando um irmão nosso é bem-sucedido e nós olhamos e dizemos: parabéns, que bom, né? Ou vem aquele pensamento: mas Deus foi injusto comigo, como é que ele consegue e eu não consigo? Então, nesses momentos é que nós podemos nos perceber. E como diz Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, fazendo essa viagem interior, nós passamos a nos conhecer e perceber aonde precisamos de urgente mudança. É o que disse para nós Santo Agostinho, quando Allan Kardec perguntou-lhe, na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual a forma que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E aí a resposta do venerável espírito: um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec, querendo desenvolver melhor a resposta, formula a questão 919A. Reconhecemos a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está em cada um conhecer-se a si mesmo. Tem um método, tem uma forma para isso? Aí comparece Santo Agostinho, dizendo: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, dialogava com a minha consciência, passava revista a tudo o que fizera. Eu indagava de mim mesmo se eu teria feito ao próximo tudo o que eu queria que o próximo me fizesse. Se eu teria desprezado voluntariamente
alguma ocasião de ser útil? Se eu teria perdoado, tolerado aquela pessoa que cruzou comigo e provavelmente estava num estado emocional alterado? Será que eu teria entendido? Foi assim, diz Santo Agostinho, que ao final da minha encarnação eu pude ver que a soma de acertos foi bem maior do que a soma de erros. E para os contadores, né? O patrimônio, o que é? É o ativo, menos o passivo. Então, quando nós fazemos o bem, nós estamos construindo ativos. E quando deixamos de praticar o bem, estamos construindo passivos. Então, o nosso patrimônio líquido, o patrimônio espiritual, vai ser o resultado desse exercício diário e que não tem testemunhas. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever. O que é o dever? O dever é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Então, quando a gente consegue entender, com a doutrina espírita, esse cenário extraordinário da nossa vida milenar, e que nesse período encarnados estamos somando com o acervo construído até aqui, muito ganharemos. Como diz André Luiz, no seu livro Nosso Lar, quando ele chegou na colônia, ele ficou impactado, porque ele passara 8 anos no umbral, ouvindo vozes que lhe acusavam de suicida. E ele dizia, mas eu não sou suicida. Eu lembro ainda que eu estive no hospital, nos últimos dias, internado, e aí as vozes continuavam, até que um dia ele lembra da oração que a sua mãe ensinara quando criança, e ele prostra-se e implora a Deus socorro. E um clarão se fez. Era o espírito amigo que veio lhe socorrer. E olha o que ele diz: por que demorou tanto? E o espírito diz assim: amigo, eu estive com você desde o primeiro dia, mas você não sintonizava comigo. Isso aqui é muito importante. Essa questão da conexão, ela é uma construção. E quando ele chega no nosso lar e vê aquela estrutura, aquela organização, imediatamente ele já quer trabalhar, ele quer ajudar, fora médico na Terra. Mas aí, para ele trabalhar lá, ele teria que expandir luz, e ele não conseguia. Ele via outros mais humildes que ele, uma luminosidade. Teve que passar por um processo de reeducação, para entender que tudo é energia, e que ele estava desorganizado, vibracionalmente. E quando ele conseguiu então se reequilibrar, ele começou a ajudar. Mas primeiro ele foi varrer o chão na enfermaria. Foi fazer os serviços pesados, difíceis. E assim ocorre conosco. Então, quando Santo Agostinho recomenda essa revisão da nossa conduta para com os outros, para conosco mesmos, nós vamos entender a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E os veneráveis respondem com 2 palavras: na consciência. Então, independente do nível cultural, econômico, social, todo espírito tem a noção do que deve e do que não deve fazer. E, iluminado pela doutrina espírita, nós vamos entender, com Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, que nosso pensamento atua sobre os fluidos, modificando-lhe as propriedades. Então, o ato de pensar faz com que a gente atue sobre as moléculas, sobre o universo que nos ronda, que nos cerca. E se nós olharmos o Amaro Emoto, esse japonês, que vem pesquisando a questão da energia, do pensamento,
da influência sobre as moléculas da água, demonstrando que, dizendo para um recipiente de água palavras boas, essa água fica formada em cristais. A mesma água recebendo influxos vibratórios negativos, morre. Então ele conclui que, se a água recebe esses influxos vibratórios e se modifica, o nosso corpo é 68% água. Então, se nós conseguirmos treinar o pensamento, desde quando acordamos, dirigir a nós mesmos vibrações positivas, vamos entender o que Allan Kardec coloca na Gênesis, capítulo 14. E vamos entender a caridade, que é o amor em ação, porque toda a expansão do amor gera energia positiva. E toda vibração, quanto mais frequência elevada tivermos, mais conexão estabeleceremos. O que vai influenciar também no que diz Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. E ordinário, de dia a dia, habitualmente são eles que nos dirigem. Então, meus irmãos, que possamos amar. Esse é o mandamento maior. Amai-vos como eu vos amei, disse Jesus, registrou lá João no seu Evangelho. Muita paz, harmonia.